Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, a sua contadora de história aqui do canal Conhecendo o Sobrenatural. Desde já peço para você deixar seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal. E também peço que você comentem, assim o YouTube vai entender que você interage com o canal e você recebe as notificações. Então, curiosos, hoje eu irei trazer mais uma história aqui do Recife Assombrado. Assombrações em movimento. Por volta de 1959, uma personagem espantosa deixou de cabelo em pé os motoristas e cobradores dos ônibus elétricos e das companhias de transporte urbano, a CTU, criado naquela época, que circulava na Avenida Caxangá, uma imensa via que corta vários bairros do Recife. Sempre por volta da meia-noite, quando os ônibus passavam em frente ao antigo engenho Moeda, os motoristas viam uma velhinha toda vestida de preto, com uma sobrinha fechada na mão. Ela balançava a sobrinha no gesto largo, pedindo que o coletivo parasse. O condutor, é claro, atendia à solicitação e a velhinha subia. Como qualquer passageira, a senhora vinha sentada e tranquila até a esquina da rua Benfica com a Estrada dos Remédios, justamente onde começava a Avenida Visconde de Albuquerque, no bairro da Madalena. Porém, neste local, a velhinha simplesmente desaparecia do ônibus. Os motoristas e cobradores estranharam o fato de alguém nunca ver aquela passageira tão conhecida descer dos coletivos. Intrigados, eles resolveram ficar de olho nela. E numa das viagens, a tripulação do ônibus viu a estranha senhora desaparecer no ar. Depois do susto, a velha continuou a acenar com a sombrinha na parada da Avenida Caxangá, todas as noites. Só que os motoristas nunca mais atenderam ao apelo daquela entidade. A história da velhinha de Caxangá ouvi de Reinaldo Carneiro Leão, do Instituto Arqueólogo, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Mostra que no Recife os fantasmas estão em movimento, a assombrar todo tipo de veículo ou se utilizando de um meio de transporte para levar horror ao coração dos viventes. Até o começo do século XX, em ruas sombrias e desertas, como era a época, a Avenida Malaquias, no bairro dos Aflitos. Era comum ouvir durante a noite os sons vindo dos carros puxados a cavalo que nunca eram vistos. Conduções para as almas penadas que deviam vir do tempo das sinhazinhas, a julgar pelo ruído das patas dos animais de encontro às pernas dos calçamentos e pelas vozes dos passageiros sobrenaturais das carruagens. Em Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire, fala de tal enorme carro fantasma visto por testemunhas boquiabertas. Seria um choque fúnebre, ricamente ornamentado, contudo igual ao choque que anos antes levara o corpo de um figurão ao cemitério de Santo Amaro. Nos tempos modernos, os fantasmas do Recife se atualizaram, como se percebe no caso da misteriosa passageira dos ônibus de Caxangá. Pelo que parece, alguns até descolaram seus próprios veículos motorizados. Os moradores de um prédio em Boa Viagem, por exemplo, falam de um certo Fusca assombrado que ocupa uma das vagas da garagem. Contam que o veículo antigo de cor azul havia sido adquirido por um vizinho que era apaixonado pelo carrinho. Uma criação alemã que por décadas foi muito popular entre os brasileiros. Contam ainda que aquele exemplar do Fusca algumas vezes era o epicentro de manifestações sobrenaturais. Precisamente à meia-noite, todas as luzes do automóvel, externas e internas, se acendiam sozinhas, como se fosse mágica, e permaneciam assim por alguns segundos.
Numa dessas espantosas situações, o porteiro do edifício teria visto, inclusive, um vulto masculino sentado ao volante. Seria o antigo proprietário querendo matar a saudade que sentia do seu fusquinha? Contudo, são frequentes os relatos de fantasma que pegam carona nos veículos dos mortais. E os chamados profissionais do volante são os que mais têm enfrentado situações como estas. Vale contar um caso conhecido que ocorreu no Recife. Por volta das 8 horas de uma noite normal de trabalho, um taxista estava terminando seu turno, quando planejava voltar para casa. Viu uma jovem pedindo parada na Avenida Guararapes, nas proximidades da agência dos Correios, no centro da cidade. Para não perder a chance de faturar mais um trocado, ele parou bruscamente e abriu a porta para a moça entrar. A passageira mal respondia ao boa noite dado pelo motorista e foi logo determinando o roteiro. Alto do Pascoal, na zona norte da cidade, o taxista iniciou a jornada. Ligou o rádio, mas não se antes perguntar à cliente se a música estava incomodando. Ela, por sua vez, não deu resposta. O motorista resolveu não mais puxar conversa, mas olhando pelo retrovisor percebeu que a moça levava consigo uma sacola grande. Ao chegar ao destino combinado, a mulher indicou a rua certa e a casa em frente à qual o carro deveria parar. Quando o motorista cumpriu a ordem e se virou para acertar o preço da corrida, teve uma surpresa. A moça havia desaparecido. No banco traseiro só restava a sacola que ela estava carregando. O homem entrou em desespero e saiu correndo do carro em direção à casa misteriosa indicado pela moça. Ele ficou imobilizado por alguns minutos, agarrado ao portão da casa, e resolveu bater palmas para chamar a atenção de algum morador. Foi atendido por uma senhora com 65 anos, a quem contou no só fôlego o que tinha acontecido. A dona da casa pediu então para que o taxista descrevesse como era a tal passageira. Uma moça morena de cabelos castanhos encaracolados e que se parecia muito com a senhora, respondeu nervoso. Ela começou a chorar e disse que se tratava da filha que há poucos meses tinha morrido atropelada. A mulher convidou o motorista para tomar uma água com açúcar. Ao entrar na sala da casa, ele viu a fotografia da filha falecida. Ela mesmo, gritou o homem. Só depois de ficar mais calmo, o sujeito conseguiu voltar para o carro. E aí lembrou da sacola. Então chamou a dona da casa, que recebeu o presente e revelou o seu conteúdo. Era uma colcha muito bonita. A senhora caiu novamente em prantos, ao lembrar que a filha havia lhe prometido, dias antes de morrer, uma colcha nova igual àquela que estava em suas mãos. Lendas urbanas? Estampadas nos jornais e revistas, nas telas dos computadores conectados à internet, nos cartazes de cinema. Quem já não ouviu falar em lendas urbanas? E qual seria o preciso significado desta enigmática expressão? A princípio, poderíamos dizer que são histórias fantasiosas propagadas por meio de boatos e, em muitos casos, também pela mídia formal. Não foram poucos os jornais escandalosos que divulgaram notícias pouco confiáveis sobre o tal chupa-cabra, o monstro alienígena que supostamente andou fazendo estragos em rebanhos de toda a América Latina. Não se faça de rogado, caro ouvinte. Quantos e-mails você recebeu e repassou com coisas do tipo:
uma loira que rouba órgãos de homens desavisados e os deixa em banheiras de motel cheias de gelo. Melhor do que definir cientificamente uma lenda urbana é comentar algum exemplo mais rumorosos de que se tem notícia. Ao meu ver, não existiu assombração mais badalada no Brasil que a mulher ou a menina do algodão. Ela era loira, com outras tantas aparições femininas que apavoravam marmanjo por este país afora. A mulher do algodão surge no local mais improvável, onde menos se imagina encontrar um espectro, os banheiros do colégio. A história se espalhou em meados dos anos 70 e chegou a ganhar o noticiário. Uma reportagem do Diário de Pernambuco em agosto de 1978 relatava que o fantasma de uma mulher loira e de cabelos longos como algodão na boca estariam apavorando os moradores dos bairros do Centenário e Vila São Luís, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela teria sido vista por alunos de um colégio da área, causando grande correria. A reportagem contava ainda que o fantasma seria de uma mulher falecida há algum tempo, vítima de atropelamento nas proximidades de uma escola. Isso não explica quase nada sobre a possível origem de tal assombração. Centenas, quiçá milhares de crianças molharam as calças com medo de ir aos banheiros dos colégios em todo o Brasil. Na capital pernambucana, a crença nessa mulher ou menina pavorosa facilitou o aparecimento de outras lendas que assustaram os estudantes. Alguns que leem estas linhas, por certo, irão lembrar do Gancho, um sádico personagem dotado de uma prótese de uma forma de gancho, claro, no lugar de uma das mãos, que arrastava crianças para perto de uma Kombi. Crianças essas que nunca mais eram vistas. Mas ele não tinha nem um pouco de charme macabro que caracterizava a dama cheia de algodão. Nessa época, alguns bandidos de carne e osso considerados terríveis ganharam status de lendas vivas no Recife. As figuras do Bill de olho verde, um galeguinho do coque, foram atribuídos a alguns crimes e torturas escabrosas. Muitas dessas atrocidades certamente eles não cometeram, alguns, embora fossem fascinórias, realmente perigosos. Contudo, não existirá uma história do Recife, lenda urbana mais medonha e característica, que a tão perna cabeluda. De acordo com o folclorista Rúbia Lózio, nada mais inadequado do que chamar perna cabeluda de lenda. O mais correto é classificar como boato. Para os que não foram apresentados a tal personagem, segundo contam os que já tiveram o desprazer de conhecê-la pessoalmente, trata-se de uma perna, tão somente um membro humano inferior coberto de pelos asquerosos, que parece ter vida própria e se desloca aos pulos, como se fosse a visão do seu espectro perturbador não fosse o bastante para gelar qualquer coração. A perna cabeluda ainda costumava atingir as pessoas com poderosos chutes, golpes preciosos que, na maioria das vezes, vão direto para o traseiro das vítimas. Homens e mulheres de várias idades e classes sociais conhece a ira insana da amaldiçoada assombração. Encontros aterradores que se davam à noite em lugares ermos e ruas desertas. Quase todos esses casos foram descritos por repórteres de rádio, o que só fez aumentar o pavor da população. É verdade que a perna cabeluda desapareceu tão rápido como surgiu. Sumiu das noites e das manchetes,
mas a cidade jamais se esquecerá dela. Seus feitos apavorantes ficaram, por exemplo, registrados nas palavras do poeta José Costa Leite, no folheto de cordel A Veia Debaixo da Cama e a Perna Cabeluda, publicada nos anos 70. Correu atrás no sujeito, que voltava de um forró. Ele viu a perna preta e correu de fazer dó. A perna cabeluda é feia. Correu quase légua e meia atrás, no seu mocotó. Zé Soares, no Recife, viu a perna cabeluda em água fria e saiu, numa carreira raçuda. Mas a perna disse assim: meu filho, espere por mim, porque eu sou boazuda. Como assim? Como é que a perna fala? Não se sabe, né? E engana-se quem pensa que a perna cabeluda só aterrorizou moradores dos bairros populares do Recife. Conta-se que a gente da chamada classe média também sentiu o efeito de um pavoroso confronto com a assombração. O testemunho a seguir é de um amigo nos anos 70. Era um aluno do científico, com uma época que era chamado o ensino médio. Começou uma tarde de sábado, quando um professor dessa testemunha lia concentradamente o jornal do dia. Ele resmungava em voz baixa, xingando o período que insistia em publicar matérias absurdas sobre uma certa perna cabeluda. Como em pleno século XX alguém pode dar crédito a uma imbecilidade dessa? Repetia o professor, um proeminente especialista em física. O educador, famoso por seu ceticismo e pelo rigor com que tratava os estudantes burros, odiava aqueles boatos sobre a assombração pilosa e desmembrada de um corpo. Os pensamentos dele foram interrompidos por um pedido veemente da esposa. A empregada da família estava com um parente doente em casa e precisava que alguém a levasse até lá. A moça estava na flor dos seus 18 anos e o professor não se incomodou, nem um pouco, em prender o restinho do seu sábado para fazer aquele favor. A casa da menina ficava no alto de Santa Isabel, na zona norte, um lugar cheio de vielas e becos, caminhos que o professor não saberia percorrer sozinho, sem a ajuda da empregada. Quando finalmente chegaram a uma casinha humilde da moça, ele ficou imaginando como sairia daquele labirinto. A moça agradeceu muito pela carona. Poderia cuidar da mãe adoentada e explicou como ele deveria fazer o caminho de volta. O professor não entendeu nada, mas não quis dar o braço a torcer. Tinha certeza que acharia o rumo certo. Mas ele acabou se arrependendo. As explicações que os outros moradores do lugar lhe deram acabaram provocando ainda mais confusão. A noite chegou e o professor se viu de repente num beco sem saída, um pouco iluminado e deserto. Para piorar a situação, o carro, uma Viriante novinha, imaginem, morreu inesperadamente. O desorientado motorista logo identificou uma falha na parte elétrica do automóvel. Aquela hora e naquele lugar, nem todos os conhecimentos de física, fórmulas, equações, teoremas adiantariam para fazer reviver a máquina defeituosa. Desanimado, o professor percebeu que precisava sair dali a pé em busca de socorro. Caminhou alguns minutos pelas ruelas estreitas e escuras. Percebeu que estava sendo seguido. Conseguiu ouvir os passos, mas não via quem estava atrás dele. Isso foi lhe dando muito medo. Um suor frio escorria da sua testa. O coração batia descompassado, como se quisesse pular para fora do peito, quando o medo se transformou em pavor. O professor saiu correndo como um desesperado. O seu perseguidor também correu
para acompanhá-lo, passando por baixo de uma ponte com luz amarelada. Ele pôde ver o que o perseguia. Anos de crenças nas verdades da ciência, de apego ao materialismo racionalista, desmoronaram quando o professor distinguiu a figura insólida da perna cabeluda. Abobalhado com a descoberta, o mestre foi alvo fácil do chute que a assombração deferiu bem no seu traseiro. Coitado. O professor foi encontrado por populares pouco tempo depois, sentado no meio-fio, com cara de leso. Encaminharam-no para a delegacia mais próxima e os policiais conseguiram levá-lo para casa. Por recomendação de um psiquiatra, tirou uma licença de alguns dias do trabalho, mas quando voltou à sala de aula, apresentou vários meses um comportamento estranho, dispersivo. Bom, quanto à virante, também foi encontrada, sem as calotas, sem os pneus, sem a caixa de direção e sem o carburador. Gente, a perna cabeluda deu um chute no cara. Bom, parece que aqui em Fortaleza tem essa história também dessa perna cabeluda. Eu nunca procurei saber. Porque aqui em Fortaleza tem poucas histórias, então nunca procurei saber sobre essa perna cabeluda. Quem me contou uma vez foi o Denilton. Então eu vou procurar saber. Aqui em Fortaleza parece que tem essa história também da perna cabeluda. Gente, eu tô se imaginando. Mas é perna de gente, é perna de bicho. Eu é que não queria ver um negócio desse, ainda levar um chute. Então, curiosos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Não esquece o like, se inscreva no canal se for novo por aqui, comenta aqui embaixo. Não se esqueçam, curiosos, que o seu like e a sua visualização e seu comentário é muito importante para mim, para que outras pessoas também venham conhecer o canal, tá certo? Muito obrigado, me segue nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, nosso grupo do Facebook e também o meu Instagram. Até o próximo vídeo. Beijos da sua contadora de história favorita aqui do YouTube. Tchau, curiosos!